como que a alimentação vai interferir diretamente em pele, cabelos e unhas? Assim, qual que é a importância de uma boa alimentação para isso? Perfeito. Bom, a alimentação, né, acho que ela é extremamente importante para a parte estética, principalmente pele, cabelo e unha. Esses são tecidos que eles têm uma alta renovação celular, então constantemente a gente precisa, oferecer esse aporte de energia, de proteína, de vitaminas, de minerais, né, boas gorduras, para com que a gente consiga ter o cabelo, a pele e unha aí bonitos, funcionais. Então acho que essa atenção é extremamente importante. E aí, claro que tem grupos alimentares que a gente precisa ter, né, uma atenção especial quando a gente pensa na pele, no cabelo, na unha, como por exemplo as proteínas, né, que nos fornecem esses aminoácidos essenciais para com que a gente consiga produzir colágeno, elastina, queratina. Então, acho que isso faz toda a diferença, um bom aporte de proteína. As boas gorduras, que a gente encontra muito também, o abacate, o azeite de oliva, né, as castanhas, o próprio ômega 3, que também está bastante nos peixes, que ajuda muito nessa hidratação da pele, reforçar essa barreira cutânea, então também bastante importante. Os antioxidantes, sem dúvida, né, que estão presentes ali no cacau, no chá verde, na diversidade toda de verduras, legumes, As pessoas vão ouvir frutas. cacau, já vão pensar em chocolate. Né, Aham. tem que considerar que tem minimamente ali uns 50% de cacau, Sim. pra gente conseguir ter o benefício, né. Mas, sem dúvida, tá valendo também, né, Aham, os sim. polifenóis do cacau, eles são importantes também, ajudam aí na pele pra gente, evitar os danos oxidativos, né, muitas vezes da poluição, da exposição ao sol. Então, quando a gente coloca esses antioxidantes, a gente evita um envelhecimento mais precoce da pele, então é super importante também. E aí a gente pode destacar também alguns micronutrientes, né? Então, o próprio zinco, que ajuda nessa renovação celular, a vitamina A, a vitamina C, que participa muito da produção de colágeno, o ferro, biotina. Então, acho que esses são alguns aí de destaque, mas que fazem toda a diferença. E quando faltam, né, esses nutrientes, o que acontece é o enfraquecimento do cabelo, da unha, a pele às vezes fica mais sem viço, né? O envelhecimento precoce, flacidez. Então é todo um cuidado, faz muita, muita, muita diferença. Nossa, perfeito. Porque eu tô sempre falando para as pessoas, gente, alimentação é muito importante para a pele, para o cabelo e para a unha. Sim. Muitas vezes as pessoas ficam só querendo comprar cosmético, sabe? Falar, ai, mas qual é o cosmético que eu compro pro meu cabelo ficar forte? Gente, calma aí. Vamos ver primeiro como tá a sua alimentação, se você tá Sim. comendo quantidade de proteína certa, como tá seus exames de sangue, entender. Então, eu até listei aqui o que você falou. Então, assim, ó, pensando em pele, cabelos e unhas, proteínas, boas gorduras, antioxidantes e outros minerais que possam ajudar também. É Isso, isso, né? antioxidantes a gente pode destacar a vitamina E, né, que é super Uhum. importante, o selênio também, que atua, a própria vitamina A, né, para toda a parte de regeneração da pele. Então, sem dúvida, todos esses são bem E aí, importantes. até para te perguntar já dessa história do cacau que você falou, porque eu tenho certeza que as pessoas perguntam para você sempre assim: "Ai, mas ajuda eu comer um chocolatinho 70% meio amargo, assim, ou não, é só mais uma fonte de gordura ruim?" Eu acho que o ponto aí, né, nunca é um nutriente isolado. Quando a gente pensa em pele, cabelo e unha, né, não adianta a gente, claro que todos esses são muito importantes, mas é todo uma estrutura alimentar que eu tenho na maioria dos dias que acabam impactando a pele. Então não é o que eu faço pontualmente. Então assim, um chocolatinho que você ama, mesmo que tenha açúcar, né, se ele tiver um pouco mais de cacau, melhor ainda. Então assim, não é que ele isolado, né, aqueles polifenóis do cacau vão resolver a sua pele. Aham. Mas esses polifenóis do cacau, associado, por exemplo, a essa diversidade de verduras e legumes, a um bom aporte de proteína, tudo isso vai somando para com que a gente consiga ter uma pele bonita, um cabelo mais forte, uma unha que quebra menos. Uhum. Então, acho que é a somatória, né? Mas a gente tem que pensar nesses pequenos detalhes para, no geral, a gente conseguir ter uma boa resposta. Tá, é, então, gente, tá vendo?
É. Sempre é o equilíbrio, Isso. sempre. O chocolatinho, assim, ele tá valendo com moderação dentro de uma alimentação saudável. E também, eu lembrei de uma coisa que eu vi recente, que assim, o chocolate em si tá caro, né? O chocolate verdadeiro. Sim, Então, muitos dos chocolates que a gente conhecia de marcas famosas e tal, estão virando, na verdade, não são mais chocolate, né? É sabor chocolate. exatamente. E aí eu falei, meu Deus, não! Daí eu fico olhando agora o rótulo. Fico olhando lá, será que é chocolate mesmo? Exatamente. Infelizmente, né, isso tá acontecendo, então acho que é muito importante essa atenção, a gente tomar cuidado e prestar atenção realmente na lista de ingredientes, igual você já tá fazendo, arrasando, para entender o que tem ali, né, o que tá dentro do que a gente tá consumindo. Uhum. Porque é isso, o excesso às vezes do açúcar, dos ultraprocessados também, né, desses alimentos que às vezes não são exatamente alimentos, às vezes tem muitos aditivos, pode piorar, né? Se a gente for para um Sim. lado do que pode piorar, às vezes pode impactar negativamente também a parte estética. Então, acho que é uma atenção importante para a gente ter. E Mari, assim, tá muito na moda, aparece toda hora, às vezes, videozinho e tal, falando sobre alguns tipos de dieta, né? Então, assim, vira e mexe aparece dieta de tal coisa, dieta de tal coisa. Agora, pensando no foco ainda pele, cabelos e unhas, nesse Tá. sentido, assim. Eu já ouvi falar muito na dieta low carb, dieta cetogênica e dieta carnívora. Elas influenciam de uma forma positiva ou negativa? Assim, de que forma elas podem influenciar nesse sentido, para a pele? Perfeito. Você pode falar um pouco sobre elas, assim, para quem não conhece? Com certeza, né? Eu costumo falar muito assim, que se tivesse uma única dieta que realmente funcionasse, não precisava existir tantas várias outras dietas, né? Então, acho que todas elas podem ter uma determinada função, mas a gente tem que ter um pouco de cautela para quem que vai fazer, quando existe a indicação. Então, acho que até para clarear um pouco, vamos pensar primeiro. O que é a dieta low carb? Então, a dieta low carb é aquela dieta que ela é reduzida em carboidratos. Então, geralmente, no máximo, 45% do total das calorias da dieta é vinda dos carboidratos. Então, ela é simplesmente reduzida. No caso da cetogênica, ela é mais restrita. Então, a gente pode ter um consumo de, no máximo, 50 gramas de carboidrato ao longo do dia, o que é bem restrito, né? Se a Nossa, gente for pensar que muito! uma banana, por exemplo, tem 20 gramas já de carboidrato, né? A gente acaba basicamente consumindo mais verduras, legumes, os alimentos que são realmente ricos em carboidrato acabam ficando um pouco de fora para a gente conseguir se manter na cetogênica. A cetogênica não daria nem para entrar muitos grãos também, então, né? Ah, Exatamente. aham. Porque se você coloca um pouco dos grãos, às vezes você tem que acabar restringindo muito a parte de vegetais. Então, também não tem como incluir muito mesmo. Por isso que é uma dieta que às vezes é feita mais pontualmente do que num longo prazo, Tá. tá? E a dieta carnívora, ela é mais restrita ainda, só que aí ela é um pouco diferente, porque o foco é você só se alimenta de alimentos de origem animal e aí você restringe os de origem vegetal. Então, nesse caso, acaba ficando de fora verduras, legumes, frutas, os grãos, os cereais, né? Então, é uma dieta bem restrita. E aí, como que todas essas podem impactar na pele, tá? Em relação às dietas que têm menor teor de carboidrato, então a low carb e a cetogênica, um ponto que talvez, né, se a gente fosse pensar aí, pudesse ser positivo a gente sabe que alimentos com um alto índice glicêmico, o que significa isso, né? Que a gente consome e aumenta demais o nosso açúcar do sangue, tá? Elas podem ter um impacto negativo, por exemplo, na acne, né? Porque estimula muito a insulina, IGF-1. Dá alguns exemplos pra gente de alimentos de Ah, alto índice glicêmico. Perfeito, o próprio pão, o arroz, né, os doces. Claro que existem maneiras também, porque qual que é a ideia? Não é que eu não posso consumir os carboidratos, ou o pão, ou o macarrão. É o como eu estou compondo aquela refeição que faz com que aquela refeição tenha essa carga glicêmica alta ou não, né? Então, por exemplo, se eu quiser amenizar, se eu amo meu pãozinho e eu quero amenizar esse efeito, se eu como um pão com ovo, por exemplo, se ao comer um macarrão, associo uma proteína, então uma carne moída, ou antes como uma salada. Tudo isso faz, tá, com que eu não tenha esse pico do açúcar no sangue, né? Então, isso já torna positivo. Mas quando eu como esses alimentos de maneira isolada, ou tenho uma dieta muito rica em açúcar, carboidratos refinados, né?
eu posso ter uma piora, por exemplo, da acne. Então, é um efeito direto que a gente tem muitas vezes dessas dietas como um benefício para quem sofre de acne, tá? Mas só reforçando de novo, não é que a gente tem que sair cortando os carboidratos. O carboidrato de boa qualidade, na quantidade exata, ele é extremamente importante, né, para nossa produção de energia, para o nosso bem-estar, para o crescimento do nosso cabelo. Sim. Então, seria um benefício, talvez, dessa redução do carboidrato, tá? Mas não é exclusão, é um ajuste na quantidade adequada, tá? E em relação à dieta carnívora, eu acho que o principal ponto em relação a ela é que quando você restringe os alimentos de origem vegetal, você acaba tirando grande quantidade dos antioxidantes, né? Então, se você não está consumindo fruta, verdura, legume, provavelmente você está com falta de vitamina C, dos carotenoides, que são excelentes para a pele também, né? Então, você não está comendo uma cenoura, uma fruta cítrica, que é fonte de vitamina C, uma laranja, um abacaxi, né? E aí, pensando em pele, isso vai trazer um prejuízo no longo prazo, né? Então, faltam nutrientes para essa produção de colágeno, para dar mais essa sustentação também para um cabelo saudável. Então, acho que o grande ponto aí da dieta carnívora estrita é a falta dos antioxidantes. Então, acho que é muito importante a gente pensar que não é que tem uma dieta ou outra que é melhor, sabe? A gente sabe hoje que o padrão alimentar equilibrado, né? Então, com frutas, verduras, legumes, proteínas, boas gorduras, os carboidratos integrais, né? De boa qualidade, é o que funciona melhor pra gente ter uma pele bonita, um cabelo forte. Então, acho que é um pouco por aí. Ah, então, gente, a gente quer bastante vitamina C para ter mais colágeno na pele. Exatamente. Que é bastante dessas vitaminas, mas e Mari, e com relação à dieta vegetariana e vegana? Que daí já começa a ter mais restrição de coisas animais daí. Exatamente. Então, a vegetariana, né, acho que até para esclarecer, que acho que às vezes faz um pouco de confusão, a dieta vegetariana, ela exclui todos os tipos de carne, né, carne, frango, peixe, mas ela pode incluir ovo e laticínios. A dieta vegana, não. Por quê? Porque ela retira absolutamente tudo de origem animal. Então, acho que o principal ponto da dieta vegetariana e vegana é a gente conseguir ter um bom aporte de proteína, que eu acho que esse é um ponto de atenção, porque às vezes as pessoas simplesmente tiram a carne, mas elas não incluem adequadamente as proteínas de origem vegetal, que estão principalmente nas leguminosas, que é o feijão, a lentilha, o grão de bico, ervilha, tofu. E aí, claro, a associação dela com os cereais, então o arroz integral, uma aveia, né? Então, acho que o principal ponto da dieta vegetariana é essa atenção ao consumo da proteína, e aí tem alguns nutrientes também que a gente precisa ter mais atenção, como o ferro, o zinco, a vitamina B12, que aí no caso da dieta vegana, obrigatoriamente a gente tem que suplementar, né? O cálcio, dependendo se a pessoa também consome os laticínios, gergelim é uma ótima fonte de cálcio, então às vezes a gente consegue também mesmo numa alimentação vegana. Então eu acho que o ponto principal é o como a pessoa tá montando, constituindo essa alimentação vegana. Ou se ela simplesmente também cortou a carne e está consumindo muito alimento ultraprocessado. Aí não vai ser Que é o que positivo para a acontece pele. com frequência, né? Isso. Ou fica muito só nos carboidratos. Aham. Aí falta proteína, falta antioxidante. A pele não vai ficar boa. Agora, se for equilibrada, aí sim, a dieta plant-based, por ser rica em antioxidantes, se ela realmente tiver essa diversidade, aí ela vai ser positiva. Mas, Mari, me conta uma coisa, que você estava me falando que assim, a proteína é extremamente importante, né? Pra gente conseguir construir colágeno, elastina e tal. Elastina e Queratina. queratina do cabelo. Porém, quando a gente tá pensando em dieta vegana, principalmente, é possível só com alimento mesmo, uma pessoa que é ativa, né? Que faz atividade física e tal, é possível só com a alimentação ela conseguir tudo de proteína que ela precisa? Ou ela necessariamente vai precisar suplementar proteína? Olha, é possível, tá? Mas assim, sendo muito sincera na minha prática clínica, a pessoa tem que ter uma atenção maior, bem grande, pra gente conseguir. Porque o que acontece? Às vezes, o volume de alimento fica grande. Eu fiquei pensando nisso, porque tem que comer quanto de feijão? Sim. Quanto de tofu? Quanto?
É bastante Muito. quantidade, é bastante quantidade. E aí a gente sempre tem que somar um pouco da proteína que tem na aveia, um pouco da proteína que tem nas castanhas, entende? Então, quando a gente vai compor essa alimentação, eu atendo algumas pessoas que são veganas, né? Inclusive uma delas, enfim, por N situações deixou de ser. E acho que um dos maiores desafios pra gente justamente era a questão do volume que ela precisava comer pra conseguir chegar nessa proteína. Então, a gente acabava usando, sim, de uma proteína em pó, de origem vegetal, para facilitar a vida dela também. Então, assim, dá para conseguir uma proteína completa sendo vegana? Dá, mas a atenção tem que ser maior e muitas vezes o volume vai ser maior também. Então, a gente tem que trabalhar muito a distribuição, a digestão dessa pessoa. E, claro que a proteína, muitas vezes em pó, vem para facilitar a vida e ela é super bem-vinda também nesses casos. Sim. Então, tem que ter uma atenção maior. E sabe por que que eu fiquei pensando? Porque assim, eu não sou vegetariana, né? Eu tenho uma dieta totalmente equilibrada, comendo de tudo um pouco. E eu já tenho dificuldade de, né, atingir a quantidade de proteína indicada. Então, eu como carne, eu como frango, como peixe, como ovo. E mesmo assim, É difícil. já é difícil. Eu fico pensando, gente, mas quem é vegano vai comer uma tonelada de vegetais para conseguir Sim. atingir, né? Mas, Má, exatamente isso. Eu entendo você 100%, 100%, né, dessa dificuldade de bater a proteína do dia. E, sendo 100% sincera também, pro vegano é muito mais difícil. Tanto que essa paciente minha, chegou um momento da vida dela que ela tava com tantas demandas da vida, que ela falou, eu não consigo mais ter a atenção que eu preciso para eu conseguir chegar na minha proteína do dia. E aí, ela acabou, enfim, voltando a comer as proteínas de origem animal para, inclusive, facilitar a rotina dela, tá? Mas, assim, existem possibilidades, né? Sim. Mas é mais difícil. É um E, fato. ô Mari, você pode falar pra gente, claro que deve ter 1001 variações, mas assim, quanto de proteína por quilo de peso tá recomendado para uma mulher que é ativa, que faz atividade física, nada de fisiculturismo, mas uma Sim! mulher que, assim, igual a gente, trabalha, faz academia e tal, quanto mais ou menos de proteína ela deveria ingerir por dia? Perfeito. Oma, a gente faz um cálculo, assim, né? Atualmente até mudou um pouquinho a recomendação, então seria o ideal, até a gente pensando na importância da proteína para manutenção de massa magra, né? Para toda essa parte que a gente está falando de pele, cabelo, unha, 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Uma média, né? De 1,2 a 1,6, podendo chegar até 2 gramas de proteína por quilo de peso, dependendo se essa mulher também é muito ativa, se tem um objetivo também de um maior ganho de massa muscular, então a gente fica nessa média. Acho que um ponto bem importante para lembrar para todo mundo gente, quando a gente come, por exemplo, 100 gramas de frango, isso já não significa que você está comendo 100 gramas de proteína, tá? Então, falem com a nutricionista de vocês também, porque cada alimento, né, vai ter um teor de proteína, não é? Porque às vezes a gente Infelizmente, simplifica, né? sim, Infelizmente, seria ótimo, né? 100 gramas de frango com 100 de Sim. proteína, a gente ia bater a meta de proteína Tranquilamente. facinho. Mas não é, mas Não, acho que isso depois é um que eu ponto vi que importante. um ovo inteiro tem em média só 6 gramas, eu falei, o quê? Exatamente. Vou trocar A um gente fica franguinho, tem que chocada, comer uns 3 ovos, 4. Você fala, meu Deus, né? Muito difícil, exato, não. É isso mesmo. Ah, então tá. Então, de 1,2 até 2 gramas 2 por quilo gramas. de peso, dependendo Da da demanda, né, necessidade. de cada mulher. Perfeito. Quanto mais atividade física, mais atividade, mais necessidade vai ter, né? Exatamente isso.